Você toparia arriscar perder uma das maiores chances de multiplicar seu patrimônio nesta década? Se até o maior banco do planeta está dizendo que o Bitcoin está barato, ignorar essa análise pode custar caro. Dinheiro, tempo e até sua relevância financeira estão em jogo. O JP Morgan, que movimenta mais de 4 trilhões de dólares, acaba de afirmar que o valor justo do Bitcoin deveria ser 165 mil dólares ainda este ano. Mesmo com o Bitcoin rondando máximas históricas, o banco garante. Ele segue subvalorizado em relação ao ouro e pode disparar mais 40% nos próximos meses. Acha exagero? Não é só o JP Morgan. Diversas instituições de Wall Street concordam que o Bitcoin ainda tem muito espaço para crescer, principalmente com a entrada de fundos de ETFs e investidores buscando proteção contra a desvalorização do dinheiro. Se você ficar parado, pode ver o bonde passar de novo e perder a chance de mudar de patamar financeiro. Afinal, por que os gigantes do mercado estão tão otimistas? E o que essa previsão impacta para quem ainda está de fora? Vamos entender o que está por trás desse otimismo inédito dos grandes bancos e como isso pode transformar sua estratégia financeira. Prepare-se para enxergar o mercado sob um novo ângulo. Imagine perder a chance de multiplicar seu patrimônio porque ignorou um alerta vindo do maior banco do mundo. Não faz tanto tempo que grandes bancos e analistas de Wall Street classificavam o Bitcoin como uma bolha fadada ao fracasso. Agora, essa mesma elite financeira aponta para uma possível virada capaz de redefinir fortunas. Hoje, o cenário mudou radicalmente. O JP Morgan, maior banco do planeta, afirma que o Bitcoin está subvalorizado e deve atingir cerca de 165 mil dólares ainda este ano. O choque não está só no número, mas no peso de uma tese tão ousada, vinda justamente do coração do sistema financeiro tradicional, historicamente cético quanto às criptomoedas. O que explica tamanha reviravolta? E o que você pode ganhar ou perder com ela? Primeiro, é preciso entender como o Bitcoin assumiu o protagonismo entre os grandes fundos e bancos. Nomes como BlackRock e Fidelity já aumentam suas posições em ETFs de Bitcoin desde o ano de 2024, apostando pesado em uma tendência que pode deixar para trás quem hesitar. O interesse institucional atingiu um novo patamar, impulsionando uma demanda que antes era restrita ao varejo. Mesmo com o Bitcoin cotado acima de 120 mil dólares, próximo dos máximos históricos, o JP Morgan afirma que ele segue barato em relação ao ouro. Segundo a análise do banco, o preço justo do Bitcoin deveria ser pelo menos 50 mil dólares acima do atual, ou seja, cerca de 165 mil dólares, equiparando-se à valorização do ouro em ciclos semelhantes. Esse argumento se apoia em dois pilares fundamentais: o papel de reserva de valor e o chamado debasement trade, a busca de proteção contra a desvalorização do dinheiro tradicional. Historicamente, o ouro foi o principal porto seguro em períodos de instabilidade, mas agora, o Bitcoin começa a ser visto, até mesmo pelos gigantes de Wall Street, como uma alternativa moderna e potencialmente mais eficiente. As previsões das maiores casas de análise são impressionantes. Para este fim de ano, as apostas de Wall Street variam entre 133 mil e 200 mil dólares e 200 mil dólares, com o próprio JP Morgan sustentando a projeção de 165 mil. Tudo isso é potencializado pela entrada constante de recursos em ETFs de Bitcoin, que superam recordes a cada mês e podem acelerar ainda mais essa escalada. Ignorar esse novo cenário pode custar caro. Quem não entender essa transformação corre o risco de ver uma oportunidade histórica passar diante dos olhos, enquanto outros multiplicam patrimônio e conquistam relevância financeira. O tempo, o dinheiro e até o futuro de uma geração estão em jogo. Se até o maior banco do mundo acredita que o Bitcoin está barato, talvez seja o momento de olhar mais de perto para os fundamentos por trás dessa aposta ousada. Mas afinal, por que exatamente o JP Morgan acredita que o Bitcoin está tão abaixo do seu potencial? Vamos destrinchar a tese nos próximos minutos. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que o JP Morgan mudou de opinião e como essa tese pode impactar diretamente suas decisões financeiras. Prepare-se para entender os fundamentos por trás dessa possível revolução.
Se você está de olho em multiplicar seu patrimônio ou proteger o dinheiro que já conquistou, o próximo movimento do Bitcoin pode ser decisivo para o seu bolso. Ignorar essa chance pode te custar uma fatia dos maiores ganhos desta década, e quem se posicionar agora pode conquistar uma vantagem histórica em relação ao mercado tradicional. Por que o JP Morgan, o maior banco do mundo, aposta tão alto no Bitcoin mesmo após a disparada para mais de $120 mil? O segredo está na comparação direta com o ouro e no conceito do debasement trade, a necessidade urgente de proteger o dinheiro contra a desvalorização das moedas fiat. Segundo análises do próprio banco, o Bitcoin ainda está subvalorizado em relação ao ouro, mesmo considerando toda a volatilidade típica de criptomoedas. Eles destacam que, se o Bitcoin igualar o valor de mercado privado do ouro ajustado pelo risco, ele precisaria subir cerca de 40%, alcançando $165 mil ainda este ano. Isso representa uma chance concreta de multiplicar patrimônio que não aparece todo dia. O relatório do JP Morgan é direto. O Bitcoin pode subir 40% para se alinhar ao mercado privado de ouro. O motivo? O ouro sempre foi o porto seguro contra crises e inflação. Mas agora, o Bitcoin começa a ocupar esse espaço entre investidores institucionais, ampliando o acesso a oportunidades antes restritas a poucos. Outro fator que pode mudar seu jogo financeiro é a força dos ETFs de Bitcoin. Desde o final de 2023, o fluxo de dinheiro institucional para esses fundos explodiu, elevando a demanda pela criptomoeda e sustentando essa nova alta. Isso mostra que grandes players do mercado tradicional estão apostando pesado, buscando proteger e multiplicar seus ativos frente à ameaça da desvalorização do dólar, euro e outras moedas, causada por impressão de dinheiro e políticas expansionistas dos bancos centrais. O termo debasement trade nunca esteve tão em alta, porque cresce o medo real de que o dinheiro guardado hoje valha menos amanhã. Nesse cenário, o JP Morgan posiciona o Bitcoin como o possível substituto moderno do ouro, digital, escasso e global. Uma alternativa que pode revolucionar a forma como se protege e cresce patrimônio. Mas nem tudo são certezas. Apesar do otimismo, há um debate intenso entre analistas sobre a sustentabilidade dessa valorização. Alguns alertam para a velocidade da alta e para a volatilidade do Bitcoin, enquanto outros temem regulações governamentais, ou até mesmo a formação de uma bolha especulativa. Aqui está o risco real. Decidir entrar agora pode significar capturar a maior valorização do ciclo, mas também envolve o perigo de quedas bruscas, notícias negativas e decisões políticas que podem virar o jogo de um dia para o outro. O Bitcoin permanece um ativo de alto risco e cada movimento deve ser calculado. Ainda assim, o argumento do JP Morgan é ousado. Ignorar esse potencial pode custar caro para quem quer multiplicar patrimônio e se proteger da desvalorização do dinheiro tradicional. O tempo está correndo, e a sua decisão pode definir se você estará entre os vencedores ou entre os que ficaram para trás. Mas afinal, como o Bitcoin conquistou esse novo status e por que os grandes investidores estão apostando tanto nessa tese? Vamos mergulhar nos bastidores dessa transformação e descobrir o que realmente está em jogo. Imagine perder a chance de multiplicar seu patrimônio porque ignorou um movimento histórico. Se o Bitcoin realmente alcançar $165 mil ou se travar no caminho, seu bolso e seu futuro financeiro podem ser redefinidos. Prepare-se. Os próximos capítulos desse rally não são apenas estatísticas, são oportunidades ou riscos reais para quem está assistindo agora. Se o Bitcoin atingir esse patamar, não será só vitória para quem já investiu. Você pode estar diante de uma onda que vai elevar todo o mercado de criptoativos, fazendo até moedas alternativas, consideradas apostas arriscadas, dispararem como nunca antes. Ganhos inéditos estão disponíveis para quem se posicionar certo, mas quem ficar de fora pode ver o dinheiro escorrer por entre os dedos. Os maiores bancos do mundo também estão de olho e disputam suas previsões. O JP Morgan aponta $165 mil como valor justo,
O Citi fala em até 231 mil dólares, e outras instituições projetam entre 133 mil e 200 mil dólares. O consenso é claro. O Bitcoin ainda está barato se comparado ao ouro e ao potencial de demanda institucional que só cresce. Com a explosão dos ETFs de Bitcoin nas bolsas, a criptomoeda começa a ser tratada como um ativo institucional de verdade. Esse movimento traz mais dinheiro de fundos, bancos e grandes investidores, aumentando a liquidez do mercado e reduzindo a volatilidade. Ou seja, quem entra agora pode pegar o mercado numa fase muito mais estável e promissora, enquanto quem ficar de fora pode perder espaço para sempre. Agora pense no impacto disso. Se o Bitcoin for reconhecido como reserva de valor global, o equilíbrio de poder nos investimentos pode mudar completamente. Isso pode puxar uma reprecificação não só das criptos, mas também de ativos tradicionais como ouro, ações globais e imóveis, mudando o jogo para todos os investidores. Por outro lado, se o Bitcoin não alcançar 165 mil dólares, o mercado pode corrigir ou estabilizar temporariamente. Mas a relevância do ativo dificilmente será perdida, já que bancos e fundos continuam aumentando sua exposição. Nesse cenário, quem comprou caro pode sentir dor no curto prazo, mas o potencial de valorização no longo prazo continua vivo, sustentado pela escassez e pela adoção institucional. Para o investidor comum, o risco não está só em perder dinheiro, mas em perder posição no novo cenário financeiro. Ignorar essa transformação pode significar ficar para trás não só em patrimônio, mas também em status social. Estamos falando de uma redistribuição de riqueza rara, que pode definir quem serão os vencedores e os esquecidos da próxima década. Diante de tanta incerteza e otimismo, o que fazer para não perder o timing e ainda evitar armadilhas do hype? No próximo bloco, vamos mostrar estratégias práticas para se posicionar nesse cenário sem cair em ciladas. Descubra como proteger e potencializar seu patrimônio, mesmo diante das oscilações do mercado. Você está a um passo de perder ou conquistar o maior salto financeiro desta década. Se o Bitcoin realmente atingir seu potencial estimado, ignorar ou agir errado agora pode custar anos de progresso. Ou garantir ganhos que mudam seu patamar. O cenário é tentador. Gigantes institucionais como o maior banco do mundo apostam que o valor justo do Bitcoin pode alcançar 165 mil dólares ainda este ano. Mas como transformar essa chance histórica em dinheiro no bolso, sem cair nas armadilhas que já arruinaram outros investidores? Primeira dica: exposição proporcional ao seu perfil de risco. Especialistas do CoinCentral alertam que é preciso ajustar a exposição proporcionalmente à tolerância de risco. Não coloque tudo em jogo, nem fique parado. O equilíbrio é o que separa vencedores de quem perde tudo. A diversificação segue sendo sua linha de defesa, mesmo com o Bitcoin em alta. Segundo o Crypto Breaking, diversificação tradicional segue relevante, mesmo num ciclo de alta histórica. Proteger parte do patrimônio em ouro ou ações pode ser a diferença entre manter ganhos e ver tudo evaporar em uma queda brusca. Investidores experientes, incluindo institucionais analisados pelo JP Morgan, preferem dividir posições entre Bitcoin e ouro para diluir riscos. Essa estratégia de balanceamento busca não apenas maximizar o potencial de alta, mas também limitar perdas que podem comprometer seu futuro financeiro. Além disso, o fluxo recorde para ETFs de Bitcoin mostra que muitos estão optando por exposição indireta, reduzindo riscos operacionais como a custódia das moedas. Um relatório da Holder da IU reforça. O fluxo para ETFs sugere preferência por exposição indireta, menos risco de custódia. Cuidado com ganância e medo. Ambos podem transformar uma oportunidade única em prejuízo. Não é hora de agir por impulso, mas sim com estratégia. Ou o preço do erro pode ser alto demais. Defina seu objetivo, avalie o quanto pode se expor, diversifique e escolha os veículos certos para investir. Assim, você aumenta as chances de capturar o upside do Bitcoin, sem colocar todo o seu patrimônio na linha. Mas como colocar tudo isso em prática, mesmo sem ser um especialista? No próximo passo, vamos mostrar estratégias simples e acessíveis para você agir com confiança. Se até o JP Morgan, maior banco do mundo, está mudando de ideia sobre o Bitcoin,
você corre o risco de ficar para trás e perder uma das maiores oportunidades financeiras da década. A porta para multiplicar seu patrimônio pode estar se fechando agora mesmo, enquanto a maioria hesita. Com quase 4 trilhões de dólares sob gestão, o JP Morgan declarou que o preço justo do Bitcoin pode chegar a 165 mil dólares ainda em 2024. Não estamos mais falando apenas de especulação. É uma gigante das finanças globais, reconhecendo que o Bitcoin está barato, até comparando ao ouro. Segundo os analistas do banco, mesmo com o Bitcoin já acima de 120 mil dólares, ele segue subvalorizado diante do potencial. O recado é claro: o maior risco hoje não é pagar caro, e sim perder a chance enquanto o mercado tradicional tenta recuperar o tempo perdido. Cada decisão agora pesa no seu bolso. Você pode ficar esperando e ver tudo acontecer sem você, ou analisar o cenário e se posicionar antes da próxima onda. Lembre-se, tempo, dinheiro e relevância estão em jogo, e a janela não vai permanecer aberta por muito tempo. Sua escolha pode ser a diferença entre permanecer na multidão ou conquistar destaque financeiro. Até quando você vai adiar essa decisão? Se até as instituições mais conservadoras estão reavaliando suas crenças, está na hora de você também questionar as suas. Pronto para agir com consciência? No próximo vídeo, vamos analisar como grandes investidores estão se posicionando e quais estratégias você pode adotar para não ficar para trás.